Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, meus amigos, para iniciar o programa já vamos anunciar a vencedora do concurso, do sorteio do livro, né? Universo e Desencanto. Este livro, né, que nós sempre divulgamos aqui. A vencedora dessa seleção chama-se Vani Marcetti. Venha buscar então o seu livro e faça um bom proveito, uma boa leitura, um bom estudo e uma boa reflexão. Muito bem, meus amigos, então vamos ao tema de hoje. Nosso tema de hoje é extremamente palpitante diante do mistério que envolve desde que quando o homem surgiu na face da Terra. Vamos falar hoje sobre a origem da vida. A história do homem nos revela que várias teorias se referiram à origem da vida, como sendo uma obra de uma entidade toda poderosa que mais serviria para ocultar a total e completa ausência de conhecimentos necessários para a criação de uma explicação lógica. A essa teoria deu-se o nome de criacionismo, ou seja, a vida era criada. Entretanto, desde o longínquo tempo da Grécia Antiga, essa teoria deixou de ser aceita e se tornou inegavelmente insatisfatória, o que veio a contornar e até quase fazer desaparecer a necessidade de intervenção de forças religiosas e divinas, aonde se procurava as respostas decorrentes das observações dos fenômenos naturais. Entretanto, essa posição que a ciência daquela época agasalhava somente era aceitável de acordo com os conhecimentos que na época se possuía. Essa insegurança quanto a uma definição definitiva fez com que o grande filósofo grego Aristóteles, que viveu o ano de 385 a.C. a 323, construiu uma teoria que veio a ser aceita e respeitada durante longos séculos e que mereceu o apoio da Igreja Católica, que inclusive adotou essa teoria e considerava que a vida, abre aspas, era o resultado da ação de um princípio ativo sobre a matéria inanimada, a qual se tornava então animada, fecha aspas. O que fez desaparecer a intervenção sobrenatural no surgimento dos organismos vivos, fazendo com que se acreditasse num fenômeno natural conhecido como geração espontânea. Vale destacar até mesmo que no século XVII, o naturalista Francisco Redi se posicionou de forma contrária às ideias de Aristóteles, agasalhadas pela Igreja Católica, visto que negava a existência de qualquer princípio ativo e defendia aguerridamente que todos os organismos vivos eram originados a partir de inseminação por ovos, e jamais pelo que se entendia o mestre Aristóteles, ou seja, a geração espontânea. Inclusive, o naturalista e poeta Francisco Redi realizou uma experiência que causou assombro e tornou-se célebre, notadamente por ser sido a primeira experiência registrada e que contribuiu em que colocou a carne fresca dividida em 8 frascos, tendo selado 4 e deixado 4 abertos. E alguns dias depois verificou que nos 4 frascos abertos existiam muitas moscas e alguns micróbios sobre a carne, ao passo que nos fechados não tinha nada.
Essa experiência acabou prevalecendo e sendo respeitada até o surgimento do microscópio, que ressuscitou as teorias anteriores, criando novas que vieram a prevalecer até o século XVIII, deixando patenteado que se tratava uma questão até então inexplicável e que o homem, extremamente influenciado por teorias religiosas, atribuíam a vida a uma criação de Deus. Tanto que, ao pintar a Capela Sistina, o grande Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, ao retratar ao homem, pintou Deus saindo de um cérebro e, ao encostar o seu dedo no dedo do homem, deu-lhe a centelha da vida. E o homem deixou de ser um ser de barro, passando a ser humano com vida. No centro de inúmeras incontáveis teorias que vêm surgindo ao longo da história humana, foi levantada uma hipótese hoje considerada como a mais aceita sobre a origem da vida, que propôs que, abre aspas, a atmosfera primitiva da Terra apresentava compostos que sofreram ação de raios e da radiação ultravioleta, dando origem a moléculas simples. Fecha aspas. Vê-se, pois, amigos, que o tema há séculos é eminentemente intrigante, de onde se conclui que o homem, não obstante seus avanços tecnológicos e sua evolução cultural, ainda não chegou a uma conclusão definitiva sobre a origem da vida. De modo que ora ele passeia pelo campo religioso e ora transita pelas teorias criadas, mas lamentavelmente sem chegar a uma conclusão definitiva e concreta e lógica. Realmente, não há como negar que a origem da vida se concretizou como um dos temas mais polêmicos que envolvem a cultura humana, bem como o conhecimento religioso que norteia a humanidade há anos e anos, ligando o povo e que se resume numa única inicial questão: como surgiu a vida na Terra? E que veio dar origem ao surgimento de várias hipóteses, muitas das quais não resistiram ao tempo e outras tantas sem a menor lógica. Entretanto, como os amigos são dotados de inteligência e, assim sendo, abertos a informações e revelações que surgem no universo cultural que norteia o caminho da humanidade, não podemos desprezar a teoria mais lógica que até o momento chegou ao conhecimento humano e que emerge nas páginas altamente culturais do livro Universo em Desencanto e até mesmo pela lógica que se afigura incontestável, se não vejamos. O livro Universo em Desencanto, no meu sentir, fulminou com todas as dúvidas que poderiam ainda existir sobre a origem da vida do homem e de todos os seres vivos, animais, vegetais e minerais, existentes sobre o planeta Terra. De início, o livro, como inegável propriedade, nos deixa perceber uma revelação revolucionária e espetacular, que é de que a vida, assim como a da morte, não existe, existindo, sim, um processo de transformação. Diante dessa revelação, ao observarmos que o livro nos revela que o ser humano não é originado deste planeta, tendo sua fonte de origem no universo paralelo, não podemos virar as costas para um fato que se afigura como inquestionável. Isto é, se vivemos num mundo, numa dimensão em que prevalece a lei de causa e efeito, as teorias que nos conduz para o campo do fenômeno das hipóteses, não das certezas concretas e inegáveis, caminham para as suas derrocadas, de sorte que somos originados de um universo paralelo. De lá para cá, viemos com vida. Esta vida sofreu processos
de transformações e atingindo novos estágios, temos que concluir e aceitar que nesse mundo a cultura humana jamais teremos condições de responder essa questão, que é a origem da vida. O homem, em sua composição corpórea, vem a ser o produto da reunião de inúmeros organismos animados pelo fluido do campo energético, recebe um estalo, que antes era chamado de divino, que vem a ser a vida, mas a vida está que o acompanha desde o momento em que ele chegou nesse universo em que hoje habitamos. Destaque se o homem veio, desde o seu mundo de origem, sofrendo processos de transformação necessários e obrigatórios para sua evolução, que mais parece uma involução, vez que ele caminha para a sua origem, para seu passado. Ele jamais encontrará na face desse planeta a resposta real, lógica e incontestável para a célebre questão sobre a origem da vida. Assim sendo, mais uma vez, me sinto muito à vontade para recomendar aos amigos a leitura deste livro maravilhoso chamado Universo em Desencanto. Vez que ele se aprende de forma simples e objetiva e lógica, não só sobre a origem da nossa vida, mas sobre as questões que até mesmo enlouquecem o homem, diante da falta de resposta até hoje augida. Seja pelo campo científico e acadêmico, seja pelo campo religioso, e que venha a ser quem és tu, de onde vieste, como vieste, para onde vais, como vais, por que vais. De modo que, para se saber a origem da vida, conheces ser efetivamente de onde a vida originou, de onde ela surge, o homem tem que primeiro conhecer as respostas, tendo em vista que a vida veio junto com ele, surgiu no momento em que ele surge e acompanha em toda a sua caminhada pelo universo. Como bem explica, revela e orienta o conhecimento que emerge desta obra inegavelmente cultural. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado do tema abordado hoje e, como sempre, vos aguardo as vossas indagações, onde quer que vos encontrem, né? E também nos canais que sempre anuncio aqui, né? Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, né? E no WhatsApp, DDD 51996 14 10 41. Então, meus amigos, desejo-vos um ótimo final de semana e um forte abraço.